Olá, então vamos falar sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme ocorre quando um móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, né? Em intervalos de tempos iguais. Então, duas informações importantes para a gente tirar aqui. Isso acontece só em linha reta e a velocidade tem que ser constante. Lembrando que a gente já falou sobre velocidade, né? Velocidade instantânea, velocidade média, né? Então, nesse momento aqui, que a gente está estudando movimento uniforme, as duas coisas têm que ser iguais, né? Não tem como fazer velocidades diferentes, né? Fazer velocidade ponto a ponto ou fazer a média da velocidade durante o trajeto. Então, ele diz aqui, imagine a seguinte situação. Um veículo que se move em movimento uniforme, com velocidade de 20 km por hora, terá se deslocado de sua posição inicial em 10 km em um intervalo de tempo de meia hora. Isso quer dizer, 30 minutos. Em uma hora, esse mesmo veículo terá se distanciado de sua posição inicial em 20 quilômetros. Quer dizer, se ele anda 20 quilômetros por hora, se ele estava na posição inicial 10, vamos fazer aqui nosso segmento para visualizar mais fácil. Então, ele estava na posição 10, a velocidade dele é de 20 quilômetros por hora. No tempo de uma hora, é o que ele diz ali no texto, em uma hora, ele vai ter se distanciado desse ponto aqui em 20 quilômetros. Quer dizer, o deslocamento dele, né, o ΔS, vai ser de 20 quilômetros, porque ele anda 20 quilômetros por hora. Então, a variação vai ser de 20. A posição final dele, portanto, vai ser 30. Tá? Ele sai da posição 10 a 20 km por hora. Quer dizer, a cada hora ele se desloca 20 km. Quer dizer, em uma hora deslocou 20 km. Se ele estava na posição 10, a posição final dele vai passar a ser 30. Acho que ele fala, terá se distanciado da sua posição inicial em 20 km. É essa variação, ok? Todos os movimentos uniformes devem ocorrer em linha reta, já que nesse tipo de movimento não há aceleração. Então, ainda a gente não entrou no contexto de aceleração. A gente não está calculando a aceleração. Entenda que para que o móvel sofra uma alteração de sua direção de deslocamento, é necessário que uma força atue sobre ele, imprimindo-lhe uma aceleração e fazendo com que o móvel ganhe uma nova componente de velocidade. Então, a gente não vai falar de aceleração ainda, a gente vai falar só sobre deslocamento, a velocidade, e o tempo. Então, se o movimento é uniforme, a gente já falou isso, as velocidades, tanto instantânea como a velocidade média, elas são iguais, portanto, elas são constantes, elas não vão ter variação. Em uma hora, eu ando 20 quilômetros, no exemplo anterior. Se eu tiver 2 horas, vou andar 40 quilômetros. E assim sucessivamente. Meia hora, metade de 20 é 10. Tá ok? Então, vai ser sempre proporcional, diretamente proporcional. E essa velocidade tem que ser diferente de zero, porque senão não tem um movimento.
temos a fórmula para calcular um movimento. Então, tem a fórmula do movimento uniforme. Então, a gente já conhece a fórmula de velocidade média, que é a variação de posição, que é o nosso deslocamento, e a nossa variação de tempo, né, o intervalo de tempo. A partir desta fórmula, nós geramos uma nova fórmula, que é essa aqui, S igual a SO, ou S0, né, mais V vezes T. Posição final, a gente já aprendeu isso. Posição inicial, velocidade e tempo. Mas de onde sai isso? Sai daqui da primeira fórmula. Ó. Vou recortar ela. A gente vai trabalhar em cima dela. Na realidade, é uma derivação da primeira fórmula. A gente já sabe que velocidade é variação de posição. Então, posição final menos posição inicial. E a variação de tempo aqui, a gente vai estar só deixando o t. Então, o que acontece agora? A gente vai fazer uma manipulação na fórmula. Né? Então, se velocidade é igual a S menos S0 sobre t, o t que está dividindo vai passar do outro lado da igualdade multiplicando o v. Vai ficar assim, S menos S0 igual a V vezes T. Como S0 está negativo aqui, eu vou trocar ele de membro. Vai ficar a posição final igual posição inicial mais velocidade vezes tempo. É assim que a gente chega na fórmula. Na realidade, é a mesma fórmula, só derivada. Tá? A gente só manipulou a fórmula para chegar na fórmula que nos interessa, que é essa fórmula. Então, toda vez que eu quero saber a posição inicial, perdão, a posição final de um objeto, né, de um móvel qualquer, então, toda vez que eu quero saber qual é a posição final de algo, se eu tiver a posição inicial, se ele me der a velocidade, me der o tempo que foi gasto para chegar na posição que eu quero, eu consigo descobrir. Lembre-se, você tem uma fórmula. A fórmula, ela tem 4 variáveis. S, S0, V e T. Então, eu posso fazer 4 perguntas para vocês. Eu posso dar a posição final, velocidade e tempo e te perguntar a posição inicial. Posso te dar as posições, o tempo e perguntar qual é a velocidade. Posso te dar as posições, a velocidade e perguntar qual é o tempo. Ok? A essa fórmula, nós também damos o nome de função horária da posição. Por quê? Quando a gente escreve S, a gente também está escrevendo uma função. S em função de t. Que é o nosso S0 mais V vezes T. Uma outra maneira de aparecer essa mesma fórmula. Só que aqui a gente dá o nome de função, porque é a nossa função de posição, né? Em função do tempo. De acordo com o tempo, eu consigo determinar qual é a posição. Vamos continuar, a gente vai fazer exercícios, exemplos. Antes da gente continuar ali, primeiro a gente também tem que entender um pouquinho de referencial, novamente, né, e sobre classificação de movimento. Então, para definirmos corretamente o movimento de um corpo, é necessário escolher um referencial. Isso a gente já viu lá no início. Na física, entendemos que o referencial é uma posição em que o observador se encontra.
A gente já também ouviu isso. A figura abaixo mostra alguns veículos que se movem em diferentes sentidos ao longo da direção horizontal. O referencial, que é importante, né? O referencial adotado na figura, vou subir aqui um pouquinho, o referencial adotado na figura é o zero, é o ponto inicial, o nosso ponto de origem aqui, tá? Tá aqui embaixo, ó. Nosso ponto de origem aqui. É onde o observador se encontra. Segundo esse referencial, os carros à esquerda encontram-se em posições negativas, enquanto os carros à direita encontram-se em posições positivas. Mais uma vez, a gente vai retomar nossa reta. Já falou sobre isso. Nossa reta numérica vai ser a base do que a gente vai usar. Tudo que vai à direita, para nós, é sempre positivo. E tudo que vai à esquerda, para a gente é sempre negativo, em relação à nossa origem. No caso aqui, o nosso referencial. Então, quando nós temos um referencial, aí nós vamos marcar a posição dos nossos móveis, né? Seja automóveis, seja um caminhão, seja um carro, seja uma pessoa, não importa. A posição dela vai ser determinada a partir do referencial. A direita desse referencial, sempre positivo, e a esquerda, negativo. Lembre-se, eu já falei sobre isso também. A velocidade, ela pode ser negativa, e a gente vai ver o que implica isso já já. Outra coisa, aqui continuando, né? É importante perceber que a escolha de outro referencial implicará na mudança das posições iniciais de cada veículo e também a classificação de seus movimentos. A figura abaixo mostra que o referencial escolhido percebe para ele o carro laranja e o carro prata à esquerda afastam-se enquanto o carro prata à direita aproxima-se dele. É que aqui não está aparecendo muito prata, está parecendo mais branco, né? Mas aqui está o referencial. O carro laranja está indo à direita, quer dizer, o movimento dele é de progressão, quer dizer, se afastar da referência. Esse carro à esquerda também está se movimentando, se afastando da minha referência, né, da minha origem. É isso que ele está dizendo lá em cima. E esse carro à minha direita aqui, ele fala prata, mas parece um branco, ele está se aproximando do referencial. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o referencial, para daí determinar se você está se deslocando no sentido de aproximar ou de se afastar. Se você está se afastando, movimento progressivo. Se você está se aproximando dele, é um movimento regressivo. Dizemos que quando o móvel se aproxima do seu referencial, seu movimento é regressivo, e no caso de se afastar, é progressivo. Foi o que eu acabei de dizer. Além disso, atribuímos ao movimento progressivo sinal positivo para a velocidade e o movimento o movimento regressivo, sinal negativo, indicando que a distância entre o móvel e seu referencial diminui. Tá? A gente vai, acho que ficar mais claro quando a gente vai fazer as atividades. Tá? Mas se eu estou me aproximando, negativo. Se eu estou me afastando, positivo. Tá? Em relação a referencial. Dois pontos em relação à velocidade. Quando a velocidade é positiva, né? A gente estava falando isso. Então, a representação da trajetória. Eu tenho um móvel, está numa posição inicial, tempo inicial zero, né?
em referência à origem, ele está no sentido positivo. Então, nesse caso, as posições crescem algebricamente com o tempo. Isto é, o corpo caminha no sentido positivo da trajetória. Então, quando eu tenho velocidade positiva, é porque o carro está no sentido da trajetória. Quer dizer, conforme o tempo, a posição vai mudando de maneira positiva. Então, vai ser uma reta crescente. Então, os valores aqui vão ser positivos. Então, eu tenho uma reta crescente para uma velocidade positiva. Por que velocidade positiva? Porque vai estar no sentido da trajetória. Quando a velocidade é negativa, quando o carro se desloca no sentido contrário à trajetória, né, a posição vai ser diferente, né? Porque a minha posição inicial vai se deslocar à esquerda, então ela é maior que a posição de origem, que é o zero. Então, se eu tenho aqui uma posição 10, vai ser 0 menos 10. Então, 0 menos 10 vai dar menos 10. Quando eu for calcular a velocidade, que é velocidade sobre tempo, vai dar negativo. Então, a indicação é, se eu ando sobre a trajetória em sentido contrário à que ela determina, a sua velocidade vai dar negativa. Já falei sobre isso também. Não é que vai aparecer no velocímetro menos ou alguma coisa se fosse assim. Não existe isso. É só para indicar que é sentido contrário da trajetória. Lembre-se, o negativo é para indicar sentido contrário à trajetória. Como representa isso no nosso gráfico? Conforme o tempo vai avançando, a posição vai diminuindo, né? Se eu estava no 10, ele vai para 9, 8, 7, 6, até o 0. Então, a posição vai diminuindo. Então, a minha reta é decrescente. Eu consigo observar, através de uma função horária, por exemplo, se a minha reta vai ser decrescente ou crescente. Tá ok? E aqui eu tenho um exemplo para a gente fazer, tá ok? Um ciclista corre com velocidade constante, então ele me deu a velocidade. A velocidade, meu Deus. A velocidade é de 12 metros por segundo ao longo de uma pista retilínea. A gente já viu. Estamos fazendo um movimento uniforme, a pista tem que ser reta. Ao passar pela posição mostrada pela figura, é acionado um cronômetro que começa a contar o tempo a partir de zero. Quer dizer, a partir desta posição, então aqui vai ser minha posição inicial, começa a marcar, tá? É a partir daqui. Quanto vale minha posição inicial? Se a gente tem aqui esse coqueiro como referência, a nossa posição inicial vai ser 4 metros. Nosso tempo inicial vai ser 0. E aí ele vai se deslocar. Lembre-se, ele está se deslocando no sentido da trajetória. Então, velocidade positiva. A gente já vai saber disso. E agora a gente vai começar a responder as perguntas. Considerando a árvore como origem das posições, qual é a função horária? Lembra lá da nossa função horária? Então, vamos colocar aqui, tem a S igual a S0 mais V vezes T. S é a nossa função, né? A gente vai deixar ela aqui. Qual vai ser a minha posição inicial? Em relação ao coqueiro, eu estou a 4 metros do coqueiro. Então, minha posição inicial é 4 metros. Então, é 4. Mais. Mas é mais mesmo? Vamos pensar aqui. Sim, sentido da trajetória, mais velocidade positiva.
Nossa velocidade ele nos deu no enunciado que é 12 metros por segundo, vezes o tempo. Pronto, nós temos nossa função horária aqui para trabalhar no exercício. Então, essa é a nossa função horária. Então, eu construí uma função horária. Se a bicicleta tivesse ao sentido contrário da trajetória, seria menos 12, ok? Então, o que determina o valor da velocidade é estar ou não no sentido da trajetória definida. Item B. Em que posição estará o ciclista quando o cronômetro marcar 6 segundos? Bom, ele falou, olha, ele saiu do zero, e depois de 6 segundos, qual vai ser a posição dele? Nós vamos usar a função horário. A gente tem aqui a nossa fórmula, é só substituir 6 no lugar de t. Então, 4 mais 12 vezes 6. Vou colocar aqui entre parênteses, para indicar que eu estou trocando no lugar de t. Então, depois que eu defini a minha função, eu faço os cálculos com base na minha função. Por isso que é importante você definir corretamente a função. Bom, qual vai ser a posição inicial, perdão, a posição final dele, então, né, depois de 6 segundos? Lembre-se, multiplica e depois soma, ok? Nada de somar e multiplicar. Então, 6 vezes 12 são 72. 4, 76 metros. Eu vou ter percorrido aí, ou melhor, desculpa, eu vou estar na posição 76 metros. Percorrido não, né? Percorrido seria do 4 ao 76, eu teria percorrido 72 metros, mas não é essa a pergunta. Item C. Em que instante, lembra que eu falei? Eu tenho 4 variáveis aqui. Eu posso fazer qualquer pergunta. Eu fiz a primeira pergunta. Qual é a posição? Nesse aqui ele está falando em que instante, quer dizer, em qual tempo o ciclista vai passar pelo marco 184 da pista. Agora, ele está me dando a posição final. Olha, nessa posição 184, ele vai passar depois de quantos segundos? Quanto tempo ele vai levar para passar nessa posição? A fórmula é exatamente a mesma. Substitui o S agora, 184. Operações que você vai aplicar. As 4 operações básicas. Você vai somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? São essas as operações que você vai aplicar. O 4 mais o 12t. Porque t é o que eu quero saber, o tempo, né? Então, agora você vai fazer conta. O 4, ele está aqui somando. Ele vai passar dividindo. Perdão, subtraindo. Vai ficar 184 menos 4. Fazendo bem passo a passo, tá? Igual a 12t. Então, vai ficar 180. Então, aqui eu vou ter 180. É 12t. O 12 está multiplicando o tempo. Se eu trocar ele de membro, ele vai dividir. Vai ficar 180 dividido por 12. Vai ser igual ao meu tempo. Bom, agora é fazer uma divisão. Tempo vai ser igual 180 por 12. Vou fazer aqui. Vai dar 1 vezes 12, vão sobrar 6.
60 por 12, 5, 0. Então, 15 segundos. Então, resposta. Você vai gastar 15 segundos para atingir a posição de 184 metros. Bom, a letra C, desculpa. Vou aproveitar aqui embaixo e fazer a letra D. A gente vai fazer a letra D. A letra D, ele diz assim: que distância o seu ciclista vai percorrer entre as posições de instante 5 e 40 segundos? Ele quer saber essa distância. Então, primeiro passo, calcula a posição que ele vai estar em 5 segundos e depois calcula a posição que vai estar em 40 segundos. Depois eu faço a diferença entre eles. Então, vamos lá. Para T igual a 5 segundos, eu tenho que S, lembra que eu passo sempre esse tracinho para diferenciar de 5, é igual a 4 mais 12 vezes T. Só que meu T aqui agora é 5. Então, em 5 segundos, ele vai estar em qual posição? 5 vezes 12, 60, mais 4, 64. Então, em 5 segundos, ele vai estar na posição 64 metros. Ele fala, eu quero saber a distância entre a posição que ele vai estar em 5 segundos e a posição que ele vai estar em 40 segundos. Então, agora eu tenho que calcular 40 segundos. Então, a mesma coisa. S é 4 mais 12 vezes 40. Lembra que tem que multiplicar, depois somar ou subtrair. Então, bom, 12 vezes 40 dá 24, 48, 484. Então, 484. Essa vai ser a posição depois de 40 segundos. Ele vai estar na posição 484. E ele quer saber qual é essa distância, dos 5 segundos ao 40. Então, é só você fazer a diferença aqui. A variação, então, de posição, né, nosso ΔS aqui, nesse intervalo que ele quer, de 5 até 40, é 484 menos 64. Portanto, a distância, desculpa, percorrida aí, será de 420 metros. E essa vai ser a minha resposta. Então, para sair de 5 e chegar no 40, eu saio de 64 e vou até 484. E a diferença é 420. Ok? Esse é a resposta do item D. O E é para construir um gráfico. Desculpa. A construção desse gráfico, para a gente não gastar muito tempo, eu já deixei ela pronta para vocês. Deixa eu correr para ela aqui. Colocar ela na posição. Como eu faço essa construção gráfica? Eu tenho já a função horária. Então, o que eu vou fazer é atribuir valores para o tempo. Então, você vai montar um gráfico. Como eu sei que é uma reta, eu preciso de, no mínimo, 3 pontos. Com 3 pontos, eu consigo traçar uma reta. Nesse caso aqui, já está pronto, né? Eu já peguei pronto para vocês. Eu tenho aqui 6 valores de tempo. O tempo inicial, 1, 2, 3,
4 e 5 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir cada um desses valores de tempo na minha fórmula, né, de função, e aí eu vou marcar num gráfico. 0 vezes 12 é 0, mais 4 é 4. 1 vezes 12 dá 12, mais 4 dá 16. 2 vezes 12 é 24, mais 4, 28. 3 vezes 12 é 36, com 4, 40. 4 vezes 12 dá 48, com 4, 52. O 5 a gente acabou de fazer. 5 vezes 12, 60, mais 4, 64. Eu venho marcar aqui, ó, um gráfico de tempo por posição. 1 segundo, 16. 2 segundos, 28. 3, 40. 4, 52. 5, 64. Liguei os pontos, né? Ele ligou ali no gráfico de lá, mas é a mesma coisa. E aí eu tenho o gráfico pronto. Então, na realidade, você precisa de no mínimo 3 pontos para você traçar. Com 2, você já traça uma reta. Mas eu sempre falo, marque 3 por garantia, para que você alinhe bem os pontos para você traçar o gráfico. Tá bom? A gente encerra por aqui.